Acompanhemos então a sua homilia. Veneráveis padres e irmãos, há 2000 anos a Igreja anuncia e celebra neste dia a morte do Filho de Deus na cruz. A cada missa após a consagração, ela proclama: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Uma outra morte de Deus, porém, é proclamada há 1 século e meio, e hoje, em nosso mundo ocidental descristianizado. Quando, no âmbito da cultura, fala-se da morte de Deus, é esta outra morte de Deus ideológica, não histórica, que se entende. Alguns teólogos, para não permanecer atrás em relação aos tempos, apressam-se em construir sobre ela uma teologia, a teologia da morte de Deus. Não podemos fingir, ignorar a existência desta narrativa diversa, sem deixar desconfiados tantos fiéis. Esta morte diversa de Deus encontrou a sua perfeita expressão no conhecido anúncio que Nietzsche, o filósofo, põe na boca do homem louco que chega sem fôlego à praça da cidade. Para onde foi Deus? Exclamou. É o que vou dizer. Nós o matamos, vocês e eu. Nunca houve ação mais grandiosa, e aqueles que nasceram depois de nós pertencerão, por causa dela, a uma história mais elevada do que o foi alguma vez toda essa história. Na lógica destas palavras, e creio eu nas expectativas de seu autor, estava o fato de que, depois dele, a história não seria mais dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, mas antes de Nietzsche e depois de Nietzsche. Aparentemente, não é o nada que é colocado no lugar de Deus, mas o homem, e mais precisamente o super-homem, o além-homem. Deste novo homem deve-se exclamar, então, com um sentimento de satisfação e orgulho, não de compaixão: Ecce homo. Eis o verdadeiro homem. Não demorará, contudo, a se dar conta de que, ao ficar só, o homem não é nada. Que fizemos quando desprendemos esta terra da corrente que a ligava ao sol? Prossegue o homem louco. Para onde vai agora? Para onde nós vamos? Longe de todos os sóis? Não estamos incessantemente caindo? Para diante, para trás, para o lado, para todos os lados? Haverá ainda uma acima e uma abaixo? Não estaremos errando como no nada infinito? A resposta tácita e reconfortante do homem louco a estas perguntas é: não erraremos em um nada infinito, porque o homem desempenhará ele mesmo a tarefa até agora designada a Deus. A nossa resposta de crentes, ao contrário, é sim, e é exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo. Estamos errando como no nada infinito. É significativo que, justamente no rastro do autor daquele anúncio, chegou-se a definir a existência humana um ser para a morte.
e a considerar todas as supostas possibilidades do homem como nulidade em partida. Além do bem e do mal, foi outro grito de batalha deste filósofo, outro grito de guerra dele, mas além do bem e do mal há apenas a vontade de potência. E nós sabemos aonde ela conduz, aonde nos está levando. Não nos é lícito julgar o coração de um homem que somente Deus conhece. Também o autor daquele anúncio teve a sua parte de sofrimento na vida. E o sofrimento une a Cristo talvez mais do que as invectivas separem dele. A oração de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não foi pronunciada apenas para aqueles que estavam presentes naquele dia no Calvário. Volta-me à mente uma imagem que, às vezes, tenho observado ao vivo e que espero que tenha se tornado uma realidade no meio tempo para o autor daquele anúncio. Uma criança, furiosa, tenta golpear o próprio pai com socos e arranhões no rosto, até que, esgotadas as forças, cai chorando nos braços daquele que o acalma e o aperta ao peito. Não julgamos, repito, a pessoa que só Deus conhece. A consequência, porém, é que aquele seu anúncio teve, aquela sim, podemos e devemos julgar. Ela foi declinada nos modos e com os mais diversos nomes, até se tornar uma moda, uma atmosfera que se respira nos ambientes intelectuais do Ocidente pós-moderno. O denominador comum a todas estas diversas declinações é o total relativismo em todo o campo. Ética, linguagem, filosofia, arte e, naturalmente, religião. Nada é mais sólido. Tudo é líquido ou mesmo vaporoso. Na época do romanticismo, deleitava-se na melancolia. Hoje, no niilismo. Como crentes, é nosso dever mostrar o que está por trás ou sob aquele anúncio. Isto é, a trepidação de uma antiga chama, a erupção repentina de um vulcão jamais extinto desde o início do mundo. O drama humano teve, também ele, o seu prólogo no céu. Naquele espírito da negação que não aceitou existir na graça de um outro. Desde então, ele não faz outra coisa senão recrutar apoiadores da sua causa, primeiros dos quais os ingênuos Adão e Eva. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Para o homem moderno, tudo isso não parece mais do que um mito etiológico para explicar o mal do mundo. E, no sentido positivo que hoje se dá a palavra mito, assim ele é na realidade. Mas a história, a literatura e a nossa própria experiência pessoal nos dizem que por trás deste mito há uma verdade transcendente que nenhuma narrativa histórica ou raciocínio filosófico poderia nos transmitir. Deus conhece nosso orgulho e veio ao nosso encontro, aniquilando-se, Ele primeiro, diante de nossos olhos.
Cristo Jesus, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus, nós o matamos, você e eu, grita o homem louco. Esta coisa tremenda se realizou de fato uma vez na história humana, mas em sentido bem diferente daquele bradado pelo homem louco. Porque é verdade, irmãos e irmãs, fomos nós, você e eu, que matamos Jesus de Nazaré. Ele morreu pelos nossos pecados e também pelos de todo o mundo. Mas a sua ressurreição assegura-nos que este caminho não conduz à derrota, mas, graças ao nosso arrependimento, conduz àquela apoteose da vida em vão buscada em outros lugares. Por que falar disso em uma liturgia da Sexta-feira Santa? Não para convencer os ateus de que Deus não está morto. Os mais célebres dentre eles descobriram-no por conta própria, no momento em que fecharam os olhos à luz, antes às trevas deste mundo. Quanto àqueles dentre eles que ainda estão em vida, para convencê-los são necessários outros meios, mais do que as palavras de um velho pregador. Meios que o Senhor não deixará faltar a quem tem o coração aberto à verdade, como pediremos a Deus daqui a pouco na oração universal. Não. O verdadeiro objetivo é outro. É preservar os crentes, quem sabe, talvez apenas alguns estudantes universitários, de serem atraídos para dentro deste vórtice do niilismo, que é o verdadeiro buraco negro do universo espiritual. Fazer ressoar entre nós a admoestação sempre atual do nosso Dante Alighieri. Siate cristiani a muovervi più gravi. Non siate come penna ad ogni vento, e non crediate che ogni acqua vi lava. As razões pesai bem que vos inspiram, cristãos. Não sede pluma a qualquer vento, as nódoas com toda a água se não tiram. Continuemos, veneráveis padres, irmãos e irmãs, a repetir, mais convictos do que nunca, as palavras que proclamamos a cada missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Concluída por